Por falar em futebol, senhor presidente, ontem tivemos um dia histórico para o futebol brasileiro aqui no Congresso Nacional. Pela primeira vez na história do principal esporte do nosso país, a pressão feita aqui no Congresso Nacional não foi pelos cartolas, não foi feita, eu me recuso a chamar a atuação de alguns parlamentares aqui do Congresso de bancada da bola. A bola não merece adjetivo. É melhor adjetivá-los de bancada da CBF. Fica melhor esse adjetivo e a atuação deles ficará mais explícita quando eles assim atuam defendendo os interesses dos cartolas. É melhor, senador Aníbal, meu presidente, o senhor que com certeza se alinha com a bancada do futebol e não da CBF, ficará sempre mais explícita a atuação destes da bancada da CBF quando ficar clara nos próximos momentos aqui no Congresso Nacional as mudanças necessárias a ocorrer no futebol brasileiro. São estes aqui no Congresso Nacional que defendem os interesses da mais corrupta entidade existente no futebol, existente no país, que é a Confederação Brasileira de Futebol. Não a entidade só porque é corrupta, porque a entidade é necessária. Ela deveria, por si só, ser somente a entidade que administraria a Seleção Brasileira de Futebol, mas assim não é, e já explicito porque assim deveria ser. Ela acabou se transformando ao longo do tempo num vale-a-couto de corruptos ao longo dos últimos 30 anos. Mas ela é assim porque, lamentavelmente, no Congresso Nacional se constituiu também uma bancada de interesses, de defesa dos interesses dessa instituição. Ontem, pela primeira vez, aqui no Congresso Nacional, ocorreu uma pressão e mobilização de atletas, ocorreu uma pressão e mobilização de interesses dos de baixo no principal esporte deste país. Ocorreu uma mobilização e pressão daqueles que são explorados pelos cartolas. Ocorreu uma mobilização e pressão de atletas, e não uma mobilização e pressão de cartolas. Ontem estava prevista na Câmara a votação da chamada Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte. Como ela está, ela não seria de responsabilidade fiscal e não beneficiaria o esporte brasileiro. Ela estaria somente para beneficiar os cartolas dos clubes brasileiros. E eu quero aqui explicar porque ontem, junto com Romário e outros parlamentares, nos alinhamos ao lado de atletas como Alex, Gilberto Silva, Dida, Juan, outras atletas como Aline Calandrini, orgulho do futebol feminino do meu estado, do Amapá, Aline também da Seleção Feminina de Futebol do Brasil, que estiveram juntas, organizadas no que há de melhor hoje no esporte no Brasil, que é o Bom Senso Futebol Clube, e se mobilizaram, e estiveram mobilizadas na Câmara dos Deputados. Quero explicar aqui quais razões que levaram o Bom Senso Futebol Clube a se mobilizar contra o atual texto do projeto de lei de responsabilidade fiscal do esporte. É que este texto do projeto de lei de responsabilidade fiscal do esporte se propõe a cancelar a dívida dos clubes. Pois bem, esse projeto de lei, do jeito que está, ele exige apenas que os clubes apresentem
a certidão negativa de débito, uma vez por ano, como garantia inquestionável de uma gestão transparente no futebol nacional. Senhor presidente, meus senhores, minhas senhoras, isso é uma vergonha e justifica o desespero dos dirigentes e a pressão aqui no Congresso Nacional da chamada bancada da CBF para aprovar esse projeto urgentemente, como ficou claro nas últimas semanas, quando no último encontro que ocorreu entre os presidentes de clubes e a presidente da República. Além disso, senhor presidente, dói só de pensar que mais de 4 bilhões de reais, é este mesmo número, 4 bilhões de reais, sumiram do futebol brasileiro e nenhuma alma sequer será punida. Aliás, serão punidos os torcedores que frequentam os estádios brasileiros de norte a sul, os torcedores dos principais clubes do Brasil, os torcedores que se alimentam da paixão nacional pelo principal esporte do país, que diariamente veem seus clubes de futebol capengando por aí devido à irresponsabilidade dos seus dirigentes e dos seus presidentes de clube. No caso específico dos débitos de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte, se o governo aceitar parcelar a dívida, os dirigentes que cometeram irregularidades não mais poderão ser acionados por crime de apropriação indébita. Ou seja, é uma anistia aos crimes que cometeram, inclusive algum desses crimes por terem se apropriado indevidamente do INSS e do imposto de renda dos jogadores para realizarem contratação de novos jogadores, indevidamente e com total irresponsabilidade fiscal por parte dos dirigentes de clubes. Vou traduzir isto. Se alguém deve dinheiro ao banco, o banco, sabendo da dificuldade do devedor em quitar a dívida, resolve parcelar essa dívida. O assunto está encerrado. Basta o cidadão cumprir as condições propostas e o pagamento em dia, que ninguém poderá acusá-lo de indébito. Então é essa discussão que temos que entender. Ora, se o Congresso Nacional e a Presidente da República, que nessa discussão representam o povo brasileiro, optam pelo caminho de parcelar a dívida e, consequentemente, isentar os dirigentes por esta infração, que essa decisão seja tomada com a certeza de contrapartidas claras e severas, cuja fiscalização seja eficaz e a punição aos clubes e aos dirigentes sejam garantias claras e garantias diretas aos cidadãos, ao povo brasileiro, sejam garantias aos torcedores que frequentam os estádios e sejam garantias, principalmente, aos atletas que são os principais responsáveis pelos espetáculos. Os cartolas, em uma atitude de espertalhões do marketing, declararam recentemente que, abre aspas, defendem uma punição mais dura do que a propõe o movimento dos atletas, o Bom Senso Futebol Clube. Dizem os cartolas, 90% da proposta deles, dos jogadores, está incluída na dos clubes. Eles falam em perda de pontos, nós falamos em rebaixamento. Essa é a grande diferença.
Ora, isso é uma cara de pau gigantesca por parte dos cartolas. Eles sabem muito bem que a lei de responsabilidade fiscal, o projeto de lei de responsabilidade fiscal do esporte, da forma como está, não punirá ninguém. Dizer que há responsabilidade fiscal em apresentar única e exclusivamente a certidão negativa de débito uma vez por ano é uma piada de muito mau gosto com os atletas brasileiros. É uma piada de péssimo gosto com o torcedor brasileiro. É continuar tudo como está e manter a irresponsabilidade fiscal dos clubes e manter a situação capenga dos clubes brasileiros. É fazer o 8º gol da Alemanha contra o futebol brasileiro. É ampliar o fosso e a vergonha do futebol brasileiro. Não é aceitável. Em termos técnicos, tem que se perguntar para os cartolas onde está, no atual projeto de lei de responsabilidade fiscal do esporte, o controle de déficit sob pena de punição esportiva, como propõe o bom senso. Cadê a garantia do cumprimento dos contratos de trabalho sob pena de punição esportiva? Cadê o limite do custo de futebol sob pena de punição esportiva, como propõe o bom senso? Cadê a demonstração, a padronização das demonstrações financeiras dos clubes, como propõe o bom senso, e a revalidação do endividamento sob pena de punição esportiva, como propõe o bom senso? Cadê a reavaliação do endividamento sob pena de punição esportiva, como propõe o Bom Senso Futebol Clube? E cadê o parcelamento da dívida trabalhista, já transitada sob pena de punição esportiva, como propõe o Bom Senso? Estas são algumas das propostas que o Bom Senso Futebol Clube apresenta concretamente. Ontem, graças à mobilização dos atletas, surgiu uma contraproposta concreta por parte do governo de acatar essas propostas do Bom Senso Futebol Clube. Foi assumida na Câmara dos Deputados por parte de Romário a responsabilidade de apresentar as emendas, caso essas emendas não sejam assumidas pelo relator, o deputado Otávio Leite. O que tem que ser perguntado concretamente é o seguinte: há clubes que estão há pelo menos décadas se apropriando do imposto de renda e INSS de atletas, usando esse dinheiro indevido e sujo para contratar mais jogadores e aumentar num círculo vicioso as suas dívidas, à espera de perdões perdões do governo, à espera de vir aqui no Congresso Nacional e aprovar projetos de perdões de dívida como este. Alguém vai dizer: ora, mas temos que aprovar isto, senão tem clube que vai fechar. Ora, na Europa, o clube escocês, o Glasgow Rangers, mais vezes campeão nacional no planeta, quebrou e recomeçou na 4ª divisão. E a sua torcida não abandonou o clube por isso. A mesma coisa aconteceu com o Napoli, com a Fiorentina e com o Racing também. Na Europa, isto aconteceu em audiência pública que fizemos aqui antes da Copa do Mundo. Um dirigente, chefe da delegação brasileira, quando foi perguntado por isso, comparado com o campeonato russo, respondeu arrogantemente: senador Aníbal, eu só sei de uma coisa: nossa seleção é pentacampeã mundial e a seleção da Rússia nenhuma vez foi. Veio a Copa do Mundo e levamos de 7. Temos que ter a humildade de reconhecer que o nosso futebol, graças a esses dirigentes corruptos por excelência, que dirigem o futebol nacional, não é mais o melhor futebol do mundo, mas não graças aos nossos atletas, graças a esses dirigentes que levaram o nosso futebol ao fundo do poço e insistem em fazer-se de cara de pau, como se nada tivesse acontecendo, como se nós não tivéssemos, ao sediar um campeonato mundial de futebol em nosso país,
tivéssemos passado o maior vexame da história de todas as Copas do Mundo, tivéssemos, na fase final do Campeonato Mundial de Futebol, levado 2 sovas em nosso território nacional, 7 gols na semifinal, 3 gols na fase final da Copa do Mundo, 10 gols na fase final de uma Copa do Mundo. Nunca uma seleção que sediou um campeonato mundial de futebol passou um vexame dessa natureza. E eles agem como se nada tivesse acontecido, como se tudo fosse normal. É inaceitável que isso continue sendo tratado desta forma, com essa irresponsabilidade. Mais inaceitável é que aqui no Congresso Nacional, alguns parlamentares continuem atuando, se comportando como se cúmplices disto fosse. Mais inaceitável, tão inaceitável quanto isso é. Senador Cacildo Maldaner, tenho o maior prazer em lhe ouvir. Senador Randolfo Rodrigues, Vossa Excelência levanta um tema que é muito pontual. E, aliás, já vem há tempo sendo discutido no Brasil. Da tese da responsabilidade, da tese de levar a sério, da tese de ter... Olha, inclusive, tem um projeto meu que tramita na casa, que as reeleições no Brasil, nos comandos, as reeleições em tese, executivo, legislativo, e aí eu adentro em entidades que, de uma forma ou outra, clubes de serviço, outras entidades em que haja participação pública, direta ou indireta, que tenha incentivos, não haja o céu como, o firmamento como limite das reeleições e reeleições e reeleições. Tem que haver oxigenação. Eu acho que é um dos fatores que, muitas vezes, alguém chega e aí, em diversas entidades, e quer se apoderar e fica aquilo com uma certa propriedade, meio que privada. Eu acho que é onde há participação pública, onde há o interesse para que haja a diversidade, haja outras ideias, outras pessoas, outros grupos, outros pensamentos. E eu acho que é um dos fatores também do Brasil hoje. Que isso fica eternamente sempre a mesma coisa, e vai levando, e vai levando, e vai levando, que usam artifícios e meios, instrumentos, que não há como se fazer praticamente a renovação, porque aí esmaga, ninguém cresce, não pode aparecer. Eu acho que isso nós precisamos, no Brasil, enfrentar isso. Eu tenho a proposta tramitando na casa. Eu acho que é alguma coisa que nós precisamos. E dentro desse espírito também, da responsabilidade, de fazer com afinco, dedicação, porque o time que tem torcida, se der o bom exemplo, a torcida não abandona. O time, eles comparecem. Não é sempre que tem que estar em cima, desce, mas pode voltar das cinzas e reaparecer, dá muito mais ânimo, é muito melhor, e transparência nas questões. Eu quero lhe cumprimentar pelo tema, é um tema nacional, é um tema que muita gente acompanha, e eu acho que Vossa Excelência está dando ao Brasil, hoje à tarde, a tribuna do Senado, uma espécie de uma conferência, de uma aula para todos. Eu acho que é um tema muito aprofundado, é um tema muito pontual, sem dúvida alguma, senador Randolfo Rodrigues. Senador Cacildo, incorporo vossa parte. Eu sei que Vossa Excelência, por vossa postura, se alinha naqueles que defendem o futebol brasileiro. Como nós conhecemos, nós ficamos conhecidos, nós temos que ter humildade de compreender que passamos por uma crise e que o futebol faz parte da cultura nacional. Ele é mais do que uma simples modalidade. No século XX, nós tivemos 3 grandes tragédias no Brasil. Uma, a morte de Tancredo Neves, outra, a morte de Ayrton Senna, a terceira, a derrota na Copa do Mundo de 1950. Tal qual é o futebol para todos nós, os brasileiros. E, portanto, e por isso, nós não podemos negligenciar, aceitar e continuar admitindo que dirigentes
que recebem recursos públicos. Ontem foi aprovado um projeto de enorme importância, já concluo, presidente, do senador Álvaro Dias, para que a CBF passe a ter suas contas fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União. Aqueles que alegam, e os dirigentes da CBF argumentam que nós não recebemos um tostão de recursos públicos. Contra-argumento primeiro, no artigo, contra-argumento dizendo o seguinte, a CBF, Entidade Nacional de Administração do Desporto, e suas federações são órgãos gestores do futebol brasileiro. E o futebol é patrimônio cultural do povo brasileiro, nos termos do artigo 216 da Constituição Federal. Ora, nós aprovamos aqui também a Lei Geral da Copa no Congresso Nacional e isentamos de impostos nos eventos da Copa das Confederações e na Copa do Mundo duas entidades, uma internacional e uma entidade nacional, a Confederação Brasileira de Futebol. Então, este argumento já cai por terra. Segundo, os estádios são... boa parte, a ampla maioria dos estádios onde ocorre o Campeonato Brasileiro são estádios públicos. E esses estádios e a isenção de taxas nesses estádios públicos são cedidos para a Confederação Brasileira de Futebol. E a própria Seleção Brasileira de Futebol, quando realiza a própria Confederação Brasileira de Futebol, diz que a Seleção Brasileira de Futebol, quando atua na esfera nacional, representa a nossa nacionalidade. Esses são argumentos mais do que bastantes, mais do que argumentos concretos para entender que essa entidade não pode argumentar para os seus fins privados, a sua natureza privada e para justificar os esquemas de corrupção que tutelam a vergonha nacional que o nosso futebol tem passado. Eu concluo, presidente, dizendo que ontem foi um dia de vitória para o futebol nacional, a mobilização de atletas pelo bom senso no futebol brasileiro. O futebol brasileiro, aliás, o esporte nacional, não pode continuar passando a vergonha que tem passado internacionalmente, como passou no último Campeonato Mundial de Futebol. Nós precisamos democratizar e modernizar o nosso futebol e estou convencido que ontem foi dado um passo importante para isso.